Hoje estamos mergulhando em algo interessante, o lançamento do GNOME 48 Beta. Se você gosta do GNOME ou está apenas curioso sobre o que há de novo nos ambientes de desktop Linux, fique por aí porque esta atualização traz alguns recursos e melhorias impressionantes. O GNOME 48 ainda está na versão beta, o que significa que ainda não é a versão final. Está disponível para testes públicos, para que você possa experimentá-lo agora. Vamos começar com algo simples, mas perceptível, as fontes. O GNOME 48 apresenta uma nova fonte chamada Advaita. Ele substitui a fonte antiga Cantarell e foi projetada para melhorar a legibilidade e modernizar a aparência da área de trabalho do GNOME. Se você está navegando na web, escrevendo documentos ou programando, o Advaita deve facilitar o texto e mais fácil aos olhos. Obviamente, nenhuma atualização do GNOME está completa sem um papel de parede novo. O novo papel de parede padrão no GNOME 48 traz uma aparência atualizada para a área de trabalho. Não é nada muito drástico, mas é sempre bom ter um novo pano de fundo para manter as coisas modernas e limpas. Em seguida, vamos falar sobre o rastreamento do tempo da tela. Se você é alguém que passa muito tempo no seu computador e deseja gerenciar melhor o uso da tela, o GNOME 48 tem boas notícias. O sistema agora rastreia o histórico de tempo da tela sem limites. Eles também introduziram um novo painel de bem-estar no aplicativo GNOME Settings. Isso significa que você pode monitorar o tempo de tela e até definir limites de uso para ajudar a gerenciar distrações. Isso é ótimo para a produtividade ou mesmo pais que desejam limitar o tempo da tela para seus filhos. Uma grande adição no GNOME 48 é uma nova ferramenta chamada GNOME Display Control, ou GDCTL, para abreviar. Esse utilitário ajuda a gerenciar as configurações de exibição com mais eficiência. Se você é alguém que conecta vários monitores, essa ferramenta deve facilitar o manuseio das configurações de exibição. Se você possui um monitor de ponta, aqui estão algumas ótimas notícias. O GNOME 48 introduz o melhor suporte ao HDR, fazendo com que o conteúdo pareça mais rico e vibrante. Agora você poderá definir configurações de HDR diretamente no painel de exibição do GNOME. É um passo à frente, especialmente para jogadores entusiastas de mídias. Falando em configurações, o GNOME Control Center, também conhecido como configurações do GNOME, recebeu algumas atualizações úteis. Aqui estão algumas das principais melhorias. A barra de pesquisa agora sempre agarra o foco ao usar atalhos, facilitando a navegação nas configurações. Um novo modo de painel único permite que as sessões iniciem as configurações sem a barra lateral usual. Os novos atalhos de principais mídias foram adicionados para reinicialização em logout. As configurações de HDR agora podem ser ajustadas diretamente do painel de exibição. Isso pode parecer pequeno, mas torna a experiência geral do usuário mais suave. Uma das principais melhorias dos bastidores é que o GTM, o GNOME Display Manager, não requer mais o X-VLAN em ambientes com apenas VLAN. O que isso significa? Basicamente, se você estiver usando VLAN em vez do tradicional servidor de exibição X11, o GNOME agora será executado com mais eficiência sem precisar de uma camada extra de compatibilidade. Este é outro passo na transição do GNOME para um futuro totalmente baseado em VLAN. Alguns dos principais aplicativos do GNOME também obtiveram atualizações. A calculadora GNOME agora possui um novo modo de conversão, facilitando a conversão de unidades como temperatura, peso e moeda. O aplicativo GNOME Calendar agora permite selecionar diferentes fusos horários para os tempos de início e término dos eventos. Além disso, as informações meteorológicas na visualização da demanda foram aprimoradas, facilitando o planejamento de sua programação. O GNOME Maps recebeu alguns ajustes visuais. O marcador de localização do usuário agora usa a cor de destaque do sistema e os marcadores de rota e as rotas de transporte público foram aprimoradas para parecer mais claras. Enquanto isso, a GNOME Music agora suporta capas de álbuns de alto DPI, o que significa que a arte do álbum ficará mais nítida, especialmente em exibições de alta resolução. Para aqueles que usam recursos de desktop remotos, o GNOME 48 traz renderização de cópias zero com Vulkan e VAPI. Em termos simples, isso significa desempenho do motor ao se conectar à área de trabalho remota e a melhoria da qualidade do vídeo. Se você trabalha remotamente ou gerencia vários sistemas, essa é uma melhoria bem-vinda. O software GNOME, a App Store do GNOME agora permite a instalação de aplicativos Flapak por meio de um link HTTPS Flapak. Isso facilita a instalação de aplicativos Flapak diretamente a partir de um site ou um link compartilhado. Alguns outros aplicativos receberam atualizações notáveis. O GNOME Text Editor agora tem sua barra de pesquisa na parte inferior, em vez da parte superior. O visualizador de imagem Loop agora permite arrastar a seleção das bordas e inclui novos atalhos de teclado para operações de edição. Isso torna o trabalho com imagens um pouco mais intuitivas. Uma das maiores mudanças no GNOME 48 é a introdução do Papers, um novo visualizador de documentos que substitui o Evince. O Papers foi projetado para ser leve, mais poderoso, permitindo que os usuários visualizem, pesquisem e anotem vários formatos de documentos, incluindo PDF, PS, EPS, XPS, Déjà Vu, TIFF e arquivos de livros em quadrinhos como CBR, CBT, CBS, CB7,
Se você está acostumado a demonstrar, o Papers devem se sentir familiares, mas com um toque mais moderno. É ótimo ver o Gnome atualizando os principais aplicativos para melhor atender às necessidades de hoje. Este lançamento traz muitas melhorias no Hop, uma nova fonte, melhor configurações de exibição e novos recursos para usuários casuais e avançados. A versão final do Gnome 48 será lançada em breve, mas se você estiver curioso, você já poderá experimentar a versão beta em distribuições suportadas. O que você acha dessas mudanças? Você está animado para o Gnome 48 ou acha que há algo que eles ainda precisam melhorar? Informe-nos nos comentários abaixo. E como sempre, se você achou esse vídeo útil, não se esqueça de dar um like, de se inscrever e ativar o ícone do sino para nunca perder uma atualização do canal. Obrigado por assistir e te vejo no próximo.